Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Enéas Maia, tá? Sou graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, e especialista em Matemática e Estatística pela Universidade Federal de Lavras. Trabalharemos nessa aula a disciplina de Economia Solidária. Peço sempre em minhas aulas que vocês estejam sempre munidos de papel, caneta, para anotar as observações que se julgarem necessárias para posterior debate ou resoluções de dúvidas. Desejo a vocês um bom trabalho e que vocês tenham toda a dedicação necessária para obter sucesso nessa empreitada. Só com a colaboração de todos é que nós vamos chegar lá. Para tornar a nossa aula mais dinâmica, o conteúdo dessa disciplina foi dividido em duas videoaulas. Nessa primeira, que eu vou demonstrar para vocês, os tópicos serão abordados na nossa primeira aula. Pessoal, nessa aula nós vamos entender as formas de economia solidária adotadas no Brasil, o cooperativismo, o associativismo, o microcrédito e sistemas de crédito. Pessoal, a melhor forma que temos para começar este trabalho é começar a entender os conceitos de nossa disciplina. O que é economia solidária para vocês? A economia solidária é definida como um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizados sob a forma de autogestão. Compreende uma variedade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. Trata-se de uma forma de organização de produção, consumo e distribuição de riqueza, centrada na valorização do ser humano e não do capital, caracterizado pela igualdade. A economia solidária é uma alternativa inovadora na geração de renda e trabalho e na inclusão social, na forma de uma corrente do bem que integra quem produz, quem vende, quem troca e quem compra. Seus princípios são a autogestão e democracia, a solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário. Vou colocar um slide que mostra um dos conceitos de economia solidária segundo a Secretaria de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos, economia solidária é uma forma de organização econômica de produção, comercialização e consumo, que tem por base o trabalho associado à autogestão, à propriedade coletiva dos meios de produção, à cooperação e à solidariedade. Apesar de a expressão economia solidária ter sido criada no Brasil, trata-se de um movimento que ocorre no mundo todo e diz respeito à produção, consumo e distribuição de riqueza, com foco na valorização do ser humano. A sua base são empreendimentos coletivos, associações, cooperativas, grupos informais e sociedades mercantis. A economia solidária é um modo específico de organização de atividades econômicas. Ela é caracterizada pela autogestão, ou seja, pela autonomia de cada unidade ou empreendimento e pela igualdade entre seus membros. Algumas características contribuem para o desenvolvimento de uma economia solidária, visto que desemprego, desigualdades e exploração são atributos inexistentes dentro de um contexto solidário, ou seja, todas as partes desenvolvem positivamente no modelo solidário. A economia popular solidária é o conjunto de empreendimentos produtivos de iniciativa coletiva com um certo grau de democracia interna e que remuneram o trabalho de forma privilegiada em relação ao capital. Seja no campo ou na cidade, tolerar ou mesmo estimular a formação de empreendimentos alternativos aos padrões capitalistas normalmente aceitos, tais como cooperativas autogeridas e, obviamente falando, é uma forma de reduzir situações econômicas e políticas que se materializam em ondas crescentes de desemprego e falências. Tais empreendimentos encontram potencialmente no trabalho coletivo e na motivação dos trabalhadores que os compõem uma forma de alcançar melhoras pessoais e coletivas, ou seja, nas propriedades ou comunidades onde essas ações são desenvolvidas. Um dos conceitos, então, que está intrinsecamente ligado à realização de um empreendimento solidário é o desenvolvimento local. Com a tendência do aumento de rendimento do trabalho associado, há uma busca por promover o desenvolvimento local dos aspectos sociais e econômicos,
sendo que este define-se como o processo que mobiliza pessoas e instituições, buscando a transformação da economia e das sociedades locais, criando oportunidades de trabalho e renda, superando dificuldades para fortalecer a melhoria das condições de vida da população local. Pessoal, vamos lá. Conhecido o conceito de economia solidária, vamos nos ater agora em estudar algumas formas mais tradicionais que já estão no Brasil há mais tempo, como as cooperativas e associações. Vamos lá. Veremos um pouco do movimento cooperativista no Brasil. Você conhece o que é cooperativismo? Ou seja, trata-se de um modelo socioeconômico que propõe as associações de pessoas com interesses comuns para prestarem serviços entre si, de forma a alcançar benefícios maiores para todos. Atualmente, há mais de 6.800 cooperativas em nosso país. Desse total, mais de 3.500 cooperativas agropecuárias são de transporte e de crédito. As outras dividem-se em cooperativas de trabalho, saúde, cooperativas educacionais, cooperativas habitacionais, de produção, cooperativas de infraestrutura, cooperativas de consumo, cooperativas de minerais e até a cooperativa de turismo e lazer. Vamos ver no próximo slide uma definição bem fácil e objetiva de cooperativismo. Cooperativismo é um modelo socioeconômico que propõe a associação de pessoas com interesses comuns para prestarem serviços entre si, de forma a alcançar benefícios maiores para todos. Pessoal, foi em 1971 que a Lei 5.764 disciplinou a criação do cooperativismo no país. Porém, a legislação também limitou a autonomia dos cooperados, interferindo na criação, funcionamento e fiscalização das instituições. O que foi resolvido com a Constituição de 88, que coibiu a interferência do Estado e deu às cooperativas o poder da autogestão. Afinal, naquela época as cooperativas já tinham organização própria que as defendessem. Pessoal, a primeira cooperativa criada no Brasil foi em meados do século XIX, mais precisamente em 1888, que foi uma cooperativa de consumo na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Já no século XX, em 1902, surge a primeira cooperativa de crédito no país, no Rio Grande do Sul. Em 1906, começaram a se desenvolver as primeiras cooperativas agropecuárias nacionais. Essas são as primeiras instituições do movimento cooperativo no Brasil que se tem registro. Ou seja, elas marcam a origem da implantação do sistema no país. Mas é claro que as raízes dessa ideia nasceram bem antes, até antes da colonização do nosso país. Continuando o nosso estudo sobre o que é cooperativismo, vamos verificar quais os tipos de cooperativa que temos aqui. Nós temos cooperativa em 13 ramos no Brasil. Nós temos a cooperativa agropecuária, nós temos cooperativa de consumo, nós temos cooperativa de crédito educacional, temos a cooperativa educacional, a cooperativa especial, cooperativa de habitacional, cooperativa de infraestrutura, cooperativa mineral, cooperativa de produção, cooperativa de saúde, cooperativa de trabalho, transporte, turismo e lazer. Pessoal, como eu falei nesse slide, existem cooperativas em 13 ramos de nossa economia. As organizações das cooperativas brasileiras estabeleceu a divisão em ramos em 1993, levando em conta as diferentes áreas em que o movimento atua. Agora vamos detalhar um pouco sobre cada um deles. Cooperativas de consumo. São cooperativas que buscam abastecer seus cooperados fazendo compras em comum, assim conseguem tornar o preço mais baixo e manter qualidade dos produtos. As cooperativas sociais inserem no mercado por meio de trabalho as pessoas que precisam ser tuteladas ou que estão em situação de desvantagem. Tá? Temos também cooperativas de trabalho, que são cooperativas que nasceram quando profissionais autônomos se uniram para buscar melhores condições profissionais. São formadas por trabalhadores de um mesmo ramo, que se propõem a realizar atividades comuns. Também temos a cooperativa educacional. As cooperativas educacionais são formadas por professores que se organizam como profissionais autônomos para prestar serviços educacionais, ou então por pais de alunos que buscam a educação melhor para os seus filhos, administrando as escolas e contratando seus professores. Seu objetivo é unir ensino de boa qualidade a um preço justo.
Também temos a espécie cooperativa de transporte, que são cooperativas que atuam na prestação de serviços de transporte de cargas e passageiros. Elas poderiam ser enquadradas no ramo do trabalho, mas devido às peculiaridades que o transporte brasileiro tem, elas acabaram tendo uma denominação própria. Tá? Nós também podemos contar com as agriculturas cooperativas ou agropecuárias ou pecuárias, propriamente dito. É um modelo tradicional do ramo do cooperativismo. As cooperativas agropecuárias englobam produtores rurais, agropastoris e de pescas. Cerca de 50% de toda a produção agropecuária brasileira passa de alguma maneira por uma cooperativa. Tá? Também contamos no Brasil com as cooperativas de saúde, que são as cooperativas de um ramo onde os resultados da união de médicos e outros profissionais de saúde buscam oferecer uma alternativa aos custosos planos de saúde existentes. Tá? Temos a cooperativa de crédito, que são associações de pessoas que, por meio de ajuda mútua e de uma atuação coletiva, buscam a melhor administração de seus recursos financeiros, atuam na prestação de serviços, como empréstimos e administração de poupanças, e são equiparadas às instituições financeiras. Têm seu funcionamento autorizado e regulamentado pelo Banco Central do Brasil. Também temos as cooperativas habitacionais, que são cooperativas que funcionam da seguinte maneira: os associados contribuem com valor mensal e têm acesso a um determinado tipo de imóvel acordado previamente. Também contamos com cooperativas de produção. Nelas, os associados contribuem com seu trabalho para a produção em comum de bens e produtos. A propriedade dos meios de produção e dos trabalhadores da própria cooperativa, e não há proprietário que não trabalhe nela. Tá? Na questão da cooperativa de estrutura, elas prestam de forma coletiva serviços essenciais como energia, telefonia, limpeza pública, segurança e saneamento básico aos seus associados. Também contamos com o modelo de cooperativa mineral, que são cooperativas de mineradores constituídas para viabilizar a extração, industrialização e comercialização de produtos minerais. Também contamos no Brasil hoje com a cooperativa forte, que é a de turismo e lazer, formada pelas cooperativas que atuam no setor de turismo e lazer, organiza comunidades para a disponibilização de seu potencial turístico, hospedando os turistas e prestando-lhes serviços. Bem, pessoal, para conhecermos melhor o significado de cooperativa e sua forma de funcionamento, vamos ao nosso próximo slide. Cooperativas é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com a finalidade de viabilizar e desenvolver atividades de consumo, produção, crédito, prestação de serviço e comercialização de acordo com os interesses de seus cooperados, atuar em nível de mercado, formar e capacitar os integrantes para o trabalho e a vida em comunidade, formação da cooperativa. Eu preciso no mínimo de 20 pessoas. Qual é a abrangência da cooperativa na área de atuação? Ou seja, limita-se a seus objetivos. Pessoal, beleza, vamos lá. O assunto é bem interessante, mas também temos no Brasil, como forma de economia solidária, a questão do associativismo, ou seja, a formação de associações. Vamos ver como seu conceito agora. O associativismo surgiu nos primórdios da humanidade, como o homem percebeu a necessidade de viver em grupos para caçar e defender e cultivar. Na era industrial, ele foi obrigado a se organizar mais para enfrentar as condições precárias de trabalho. Na era atual, ou seja, a era nossa do conhecimento, é necessário buscar o conhecimento econômico e social através de grupos estruturados e preparados. Neste próximo slide, vou mostrar para vocês um breve resumo das principais características das associações. Associações. Conceito. É uma sociedade civil sem fins lucrativos. Qual que é a finalidade da associação? A associação é representar e defender os interesses dos associados, estimular a melhoria técnica, profissional, econômica e social dos seus associados. Como se forma uma associação? É formado de no mínimo 2 pessoas. Qual que é a abrangência que uma associação pode ter? A sua área de atuação limita-se aos seus objetivos. A associação, como nós vimos, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, onde vários indivíduos se organizam de forma democrática em defesa de seus interesses. Pode existir em vários campos da atividade humana, e a sua criação deriva de motivos sociais, filantrópicos, científicos, econômicos e culturais.
A associação é uma maneira de participar da sociedade. É muito comum que as pessoas se reúnam para alcançar objetivos que individualmente seriam bem mais difíceis ou mesmo impossíveis de ser conseguidos. Como fizemos com o cooperativismo, vamos também explorar os tipos de associações adotados aqui no Brasil. As associações filantrópicas é o tipo que congrega voluntários que prestam assistência social a crianças, idosos e outras pessoas. Temos também associações de moradores. São associações muito comuns nas cidades, principalmente nas periferias, onde para se obter saneamento, água encanada, telefonia, asfalto, assistência médica e escolas, a comunidade precisa se organizar para exigir dos políticos eleitos, para providenciar os problemas que incomodam seus moradores, ou seja, para a preservação e melhoria da localidade. Temos também associações de pais e mestres, que representam a organização da comunidade escolar com vistas à obtenção de melhores condições de ensino e integração sociocultural, já que a educação é a melhor ferramenta para viabilizar a participação dos indivíduos na sociedade. No Brasil também contamos com associações de defesa da vida. Delas participam pessoas que se unem pelas mesmas condições de marginalização, como meninos de rua abandonados, à própria sorte, que já atuaram no movimento nacional de defesa de seus interesses. Outros exemplos são grupos dos alcoólatras anônimos, os grupos de prevenção da AIDS, dos diabéticos. Tá? Também contamos no Brasil com tipos de associações culturais, desportivas e sociais. São associações que caracterizam-se pela união de pessoas ligadas a atividades literárias, artísticas, desportivas, dentre outras. A necessidade de alertar e reeducar a sociedade sobre as questões polêmicas, como racismo, preconceitos, também pode motivar, de certa forma, facilitar a formação desse tipo de entidade. As associações de consumidores, ao se organizarem, os consumidores têm maior poder de exigir produtos de melhor qualidade, preços mais justos. Os recentes avanços na legislação brasileira sobre o direito do consumidor são exemplos do poder dessas associações, geralmente lideradas por donas de casa. Também são organizadas para a compra de alimentos e outros produtos, ou seja, para o abastecimento das famílias. Temos também associações de classes, ou seja, são um agrupamento que destacam-se principalmente os conselhos profissionais, as federações, as confederações que representam diante do Estado os interesses de suas categorias, seja elas empresariais ou de trabalhadores. Por outro lado, os sindicatos e as centrais trabalhistas reivindicam junto ao patronato e ao governo melhores salários e benefícios. Objetivo cada vez mais essencial para uma maior participação nos resultados gerados pelo trabalho coletivo. Também temos uma associação que chama-se Associação de Trabalho, ou seja, nessa área incluem-se os associados de trabalhadores ou de pequenos proprietários organizados para a realização de atividades produtivas, a prestação de serviço ou de trabalho e produção, comercialização de suas mercadorias, de forma associativa, ou seja, são alternativas à expansão de um mercado. O exemplo dessa iniciativa são as associações de taxistas, associações de médicos, associações de costureiras, bem como associações de empresários, comerciantes e produtores rurais. As associações é uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas em torno de seu interesse. Ou seja, a sua Constituição permite a construção de condições para uma maior realização do trabalho e na remuneração satisfatória dos seus participantes. Pessoal, vamos falar um pouco sobre a associação que nos interessa muito, que é a Associação de Produtores Rurais. Os pequenos produtores, que normalmente apresentam as mesmas dificuldades para obter um bom desempenho econômico, têm na formação de associações um mecanismo que lhe garantem melhor desempenho para competir no mercado. Só para ilustrar a importância do associativismo para a nossa região, vamos colocar algumas imagens de associação de nossa região. Vemos nesse slide associações de pequenos produtores de várias partes do país, como de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Espírito Santo. Ou seja, elas estão disseminadas por todo o país. Pessoal, a Associação de Produtores Rurais é uma sociedade formal, criada com o objetivo de integrar esforços e ações dos agricultores e seus familiares em benefício da melhoria do processo produtivo e da própria comunidade ao qual pertence.
Transformar a participação individual e familiar em participação grupal e comunitária se apresenta como uma alavanca, ou seja, um mecanismo que acrescenta capacidade produtiva e comercial a todos os seus associados, colocando-os numa melhor situação para viabilizar suas atividades. A troca de experiências e a utilização de uma estrutura comum possibilitam-lhe explorar o potencial de cada um e, consequentemente, conseguir maior retorno financeiro para o seu trabalho. A união dos pequenos produtores em associações torna possível a aquisição de insumos e equipamentos com menores preços e melhores prazos de pagamento, como também o uso coletivo de tratores, colheitadeiras, caminhões para o transporte. Continuando e aprofundando mais um pouco na economia solidária, outra forma eficiente de gerar renda e diminuir as desigualdades sociais são os microcréditos, ou seja, sistemas de crédito solidário. Os microcréditos são financiamentos operacionados ou operacionalizados por bancos oficiais com créditos facilitados e taxas de juros menores, normalmente direcionados a atividades de micro e pequenos empreendedores. Os juros do microcrédito variam conforme a instituição, mas teoricamente deve ser mais baixo que os juros cobrados no crédito pessoal. Há a cobrança de impostos sobre operações financeiras, ou seja, o IOF. No caso do projeto Crescer, os juros caem de 60%, pessoal, para apenas 8% ao ano. A taxa de abertura de crédito, a TAC, também reduziu de 3% para 1% seu valor do crédito. As garantias exigidas para o microcrédito são apresentadas, ou seja, tem que se apresentar um avalista ou formar um grupo solidário, que consiste em uma reunião de 3 ou mais pessoas com pequenos negócios e necessidade de crédito, que confiam uma nas outras e se comprometam a assumir a responsabilidade dos empréstimos feitos ao grupo. Vamos ver quais as instituições habilitadas a oferecer microcrédito no Brasil. O Banco do Brasil opera com a modalidade Crescer, ou seja, nas modalidades de capital de giro, investimento, os prazos de amortização vão de até 36 meses e o reembolso é mensal. Também contamos com a Caixa Econômica Federal, através também do projeto Crescer. A Caixa Econômica oferece crédito para investimentos e capital de giro. O prazo para quitar os financiamentos, no caso de capital de giro, é de 4 a 6 meses. Já no microcrédito para investimento, o prazo médio fica entre 12 e 24 meses. Para entender melhor como funciona o microcrédito da Caixa Econômica, o programa tem como metodologia o relacionamento direto com os empreendedores nas suas localidades. Além disso, ele prevê assistência e orientação técnica no planejamento do negócio. Tá? Outra instituição muito importante no fomento seria o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste conta com a linha Crédito Amigo, voltado para microempreendedores que faturam até R$120 mil por ano. Criado em 1998, o programa agora passa a ser inserido no também projeto Crescer. Serão oferecidos até R$15 mil para capital de giro e até R$8 mil para investimentos. O Crescer do Banco Nordeste é oferecido a grupos solidários, ou seja, grupos que contenham de 3 a 8 empreendedores, que se reúnam para tornar este empréstimo e se avalizem mutuamente. No caso do capital de giro, os prazos de amortização é de até 12 meses. Para investimentos, chegam até 36 meses. Outro banco que atua nessa linha de fomento é o Banco da Amazônia. Por meio do Amazônia Florescer, o Banco do Amazônia oferece microcrédito desde 2007 a diversos microempreendedores físicos, jurídicos ou MEI, ou seja, microempreendedor individual. Com o Crescer, o microcrédito continuará sendo oferecido a mais uma taxa de juros bem mais baixa, passará de 3,8% ao mês para 0,6%. Para os MEI, ou seja, pessoas físicas chamadas de empreendedores populares, o crédito está sendo oferecido na forma de grupos solidários. Neste caso, de 3 a 8 pessoas se reúnem para obter crédito e todos ficam responsáveis pela operação. Vamos a um novo slide. Esse slide representa as instituições e os programas que elas mantêm, de microcrédito rural. O Banco do Nordeste, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal atendem a nossa região. O importante para nós é que na nossa região conta com 3 bancos atuantes na concessão do microcrédito. No caso do agricultor rural, ele também conta com as linhas de microcréditos direcionados à agricultura familiar. O microcrédito rural, ou seja, o Pronaf-B, foi criado em 2000 no âmbito do Pronaf para combater a pobreza rural.
O microcrédito rural, também conhecido como Grupo B do Pronaf, é uma estratégia para agricultores familiares pobres, pois valoriza o potencial produtivo deste público e permite estruturar e diversificar a unidade produtiva. Pode financiar atividades agrícolas e não agrícolas, geradoras de renda. São atendidas famílias agricultoras, pescadoras, extrativistas, ribeirinhas, famílias quilombolas, indígenas e que desenvolvam atividades produtivas no meio rural. Elas devem ter renda bruta anual familiar de até R$20 mil, sendo que no mínimo 50% devem ser provenientes da atividade desenvolvida no seu estabelecimento rural. A operacionalização do microcrédito rural é feita com recursos do Tesouro Nacional e dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e oferece um bônus de adimplência sobre cada parcela da dívida paga até a data de seu vencimento, além de ser ofertado com taxa de juros de 0,5% ao ano. Ter prazo de reembolso de até 2 anos para cada financiamento. Para acessar o microcrédito rural, é preciso que a família possua a declaração de aptidão, ou seja, a DAP, que pode ser obtida de forma gratuita no Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou nas empresas estaduais de assistência técnica e extensão rural, no caso nosso de Minas Gerais, a EMATER. A proposta simplificada de crédito, que pode ser obtida com a ajuda do técnico de extensão rural ou do assessor de crédito, ou seja, sua elaboração deve ser feita com a participação da família. Pessoal, preste atenção, o CPF do pleiteante ou quem está demandando o empréstimo tem que estar regularizado. Tá? Todos os documentos devem ser encaminhados a um agente financeiro, ou seja, no caso nosso, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, no caso pessoal do Norte, no Banco da Amazônia, para a realização da contratação. O acesso ao microcrédito rural pode ocorrer por meio de programas de microcrédito rural orientados e voltados para agricultores familiares, como o AgroAmigo, o Amazônia Florescer e o AgroB. Esses programas contam com equipes de assessores de crédito que prestam orientações técnicas e financeiras no acesso e na implementação do projeto. Pessoal, vamos parar por aqui um pouquinho. Obrigado pela atenção de vocês e continuamos na próxima videoaula.